O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Estamos em julho, julho verde, até em homenagem também ao mês de julho, mês da esperança também, verde da esperança também. E é claro, vamos falar muito sobre o tema Julho Verde, e ele sempre aparece, sempre está participando conosco, o Dr. Rogério Dedevici, um dos maiores especialistas do câncer de cabeça e pescoço, que infelizmente atinge aí milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E é claro, esclarecimentos, posições, informações relevantes para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, Vivo 11 Net Claro, 45 da VIP Play, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque. Doutor, muito obrigado pela sua presença, com seus esclarecimentos, obrigado novamente. Um prazer muito grande estar de volta aqui, e lembrando que informação salva vidas, que é o lema desse ano do nosso Julho Verde. Exatamente, informação salva vidas e todo tempo, todo momento é muito rápido, né? A gente, doenças, nesse caso, elas precisam ter uma atenção especial nesse sentido, né? Doutor, o porquê do Julho Verde, até para a gente começar nesse sentido, o porquê do Julho Verde, a importância do Julho Verde e, é claro, o que representa o Julho Verde? Bom, o Julho Verde começou no ano de 2015. Essa é uma história curiosa. Na época eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Nós estávamos tendo o congresso da Federação Mundial em Nova York, nos Estados Unidos. Mais de 100 brasileiros foram, né? E naquela ocasião foi lançado o 27 de julho, que era o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, e com essa vertente de informação, de prevenção. E uma coisa curiosa que, na verdade, não seria um dia verde, mas seria um dia rosa-choque, porque lá nos Estados Unidos eles criaram o logo todo desse dia como uma cor rosa-choque, né? E na hora que nós fomos adaptar para a realidade brasileira, nós achamos que era uma cor um pouco chamativa demais, né? E aí nós escolhemos o verde, que é a cor da medicina, e ao invés de ser o dia, nós o transformamos em um mês de esclarecimento, prevenção e informação do câncer de cabeça e pescoço. Então, desde 2015 existe a campanha, a cada ano crescendo mais, com uma inserção cada vez maior dos meios de comunicação, da sociedade, no sentido de informar a população. E aí, dentro desses tópicos, cabeça, pescoço, quais são as maiores demandas aí, as maiores preocupações, os principais sintomas, né, que as pessoas às vezes, quem é tabagista, quem não é, só quem fuma pode ter esse tipo de doenças ligadas a essa região do corpo, não necessariamente, até para explicar para as pessoas. Bom, primeiro, uma confusão que muitas pessoas leigas fazem é confundir a cirurgia de cabeça e pescoço com a neurologia ou a neurocirurgia. Nós não tratamos especificamente afecções do sistema nervoso central, do cérebro. Então, qual é a região de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço? A pele da região de face e pescoço. Nós estamos num país de grande exposição ao sol e justamente a face, o pescoço e os antebraços, que são as áreas mais descobertas das pessoas, são as áreas de maior incidência do câncer de pele. Toda a mucosa da região, então boca, toda a faringe, laringe, os seios paranasais, são também de tratamento do cirurgião de cabeça e pescoço, especialmente boca e laringe, com uma incidência muito grande de câncer. E as glândulas dessa região, as glândulas salivares, né, parótida, glândulas submandibulares, por exemplo,
e também a glândula tireoide, que hoje, de todos esses sítios que eu mencionei, é o que tem maior incidência de câncer aqui no nosso meio, batendo aí uma estimativa anual atual de 9 mil casos novos por ano. No Brasil? No Brasil. 8.800 casos novos por ano, a estimativa do INCA. Então essas são as regiões que nós abordamos. E qual é a importância? A estimativa para essa região toda é de 40 mil casos novos por ano no Brasil, considerando todos esses sítios. Então é importante, é muito importante. Nós temos aí, são 8.800 para tireoide, para boca, eu acho que 7.800, laringe batendo os 4 mil casos novos, né? E pele. A pele frequentemente não vem, num primeiro momento, para o cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes é o dermatologista ou o cirurgião plástico que conduz. Geralmente, quando vem para nós, são casos um pouquinho mais avançados, que requerem uma reconstrução, algum procedimento um pouco mais elaborado. Mas é uma área também de grande incidência no nosso meio, especialmente aqui na nossa região, que é uma região de calor, que é uma região de sol bastante forte, né? E muitas pessoas não têm o hábito de se proteger em relação ao sol. Até pegando, o senhor falou boca, a questão da tireoide e tal, quais são os primeiros sintomas, como que a pessoa deve identificar, né? Porque às vezes a pessoa não percebe, né? Explicando todas essas áreas, dentro da cabeça e pescoço, que são áreas onde o senhor atua, quais são as especificidades, como é que funciona, né? Para a pessoa identificar, opa, preciso procurar um médico. Perfeito. Ou, muitas vezes, só quando já está numa situação mais grave, que muitos vão procurar também, tem isso. Exato. Bom, então primeiro é importante que a pessoa se encaixe ou não num dos grupos de risco. 95% dos cânceres de boca, faringe e laringe estão relacionados com o uso do cigarro, do tabagismo. Então, se uma pessoa é do sexo masculino, tem mais de 40 anos e fuma bastante, especialmente quando além de fumar ela usa bebidas alcoólicas em grande quantidade, existe uma potencialização do efeito carcinogênico quando associa a bebida alcoólica com cigarro. Então, essa pessoa já está no grupo de risco. Claro que existem pacientes que nunca fumaram, nunca beberam, têm hábitos alimentares saudáveis, atividade física, que são fatores que previnem contra o câncer. Mas essas pessoas podem ter câncer. Mas, sem dúvida, esses fatores de risco, especialmente o cigarro, eles estão muito relacionados com o surgimento do câncer dessa região. Então, existem alguns sinais e sintomas que são importantes. Então, por exemplo, uma úlcera na boca que não cicatrize em menos de 2-3 semanas tem que ser investigada e muitas vezes biopsiada. Uma rouquidão persistente também 2 a 3 semanas que não regrida, né? Então são fatores de risco que devem chamar a atenção. Caroços na região do pescoço, que também não regridam. A gente fala o que não regridam porque uma afta na boca ou na língua especificamente, uma rouquidão depois de um quadro gripal, uma íngua que surja na região do pescoço também depois de um quadro de uma faringite, eles são sinais e sintomas que aparecem, mas que habitualmente regridem em 1 semana, 2, no máximo 3 semanas, e isso acaba denotando tratar-se de uma doença inflamatória, muitas vezes infecciosa. Mas esse tipo de sintoma, quando é persistente, principalmente em fumantes, né, pessoas do grupo de risco, devem ser investigados. Exatamente, é fundamental a investigação. E aqui, estou falando aqui da nossa realidade, aqui tem alguma característica própria? Porque pela característica aqui da região, alguns cânceres são mais elevados do que outros, né? Especialmente durante muito tempo, a exposição também, muitas vezes em relação ao polo petroquímico de Cubatão, não sei, dizem, né, que tem uma relação, ou não tem essa relação, mas a gente tem que pensar isso como é que funcionou mesmo. Né? Pois é, isso é uma coisa meio polêmica, né? Faz uns 15, 20 anos mais ou menos, uma pesquisadora da USP, que foi até minha professora, ela iniciou um trabalho aqui, deu uma polêmica gigantesca. Naquela época, eu acho que o impacto da poluição era bem maior do que hoje no polo petroquímico, e os resultados preliminares mostraram uma associação grande em pessoas que estavam expostas a essa poluição lá na região de Cubatão, ou que morassem, ou que trabalhassem na região, ao surgimento de câncer da região da cabeça e pescoço. Então,
É sabido que a ingestão de alguns poluentes, de algumas substâncias como asbesto, elas estão relacionadas com uma chance maior de câncer dessa região. Não existe nenhum trabalho definitivo que estatisticamente nos mostre isso, mas é um conceito que existe de que a poluição ela interfere em relação à saúde das vias aéreas, inclusive para doenças oncológicas. Então está aí uma preocupação enorme aí, né? Porque infelizmente é um legado aí, sempre se colocou aí esse ponto aí como ponto de referência nesse sentido. O cigarro eletrônico também pode trazer? O vape é um outro problema também. Ele é proibido, mas é amplamente comercializado, qualquer um entra na internet e compra por preços que variam muito, tem alguns que são bem baratos e acessíveis a qualquer pessoa, né? E aí o que acontece? Nós estávamos no Brasil com uma tendência à diminuição do uso do cigarro, né? Sim. Chegou a ter 17, 12, última Exatamente. estatística 9%, porém... da Saúde, né? Para José Serra, né? Exatamente. Contribuição significativa, né, de redução, fazendo várias restrições, né? Antigamente o cigarro era status, né? Não, a gente vê às vezes algumas filmes coisas. aí. Não, é curioso, eu sou fãzaço da Elis Regina. Estava outro dia vendo uma gravação dela da década de 70, ela enquanto gravava fumando numa boa. Então, era uma coisa normal. Eu lembro na época do colegial em São Paulo, na sala de aula, professor fumando. Sim. Né? Então, os bares, dentro dos bares. É tudo normal. Hoje, se você entra num restaurante e alguém acende um cigarro do lado, quer dizer, isso acho que nem existe mais aqui, né? Mas algumas cidades, algumas capitais aí fora do eixo do Sudeste, isso acontece. Eu já me levantei de restaurante por conta disso, né? Claro. Se você se alimentando lá, comendo... Quem inala também corre risco? Corre. Corre risco, dependendo da quantidade? Então, o efeito do carcinogênico do cigarro ele é dose dependente. Então, lógico, o cofumante ele tem uma chance menor do que o tabagista inveterado. Quem fuma 2 maços está em risco maior do que quem fuma meio maço por dia, né? Aí a carga tabágica ela depende do tempo de uso do cigarro e da quantidade de uso do cigarro. Aí, justamente por conta dessa diminuição progressiva da quantidade, das taxas de usuários de cigarro, a indústria investiu no vape como uma proposta de oferecer um tipo de exposição ao tabaco que seria em tese mais agradável, geralmente vem algum aroma associado naquele vapor, com uma carga tabágica menor. Mas isso é uma propaganda bem complicada, porque existe uma exposição cumulativa em relação ao tabagismo, e não somente um risco aumentado de câncer, como também de doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, enfim, todos os efeitos adversos do uso do cigarro para a saúde pulmonar, elas estão presentes no vape, no cigarro eletrônico. Então isso é uma realidade. Então dizer que eu vou fumar vape e não vou ter risco, isso é um ledo engano. Aí pegando outro gancho também, e a respeito à maconha, quem fuma maconha, né, também é o mesmo processo, porque obviamente a origem é totalmente diferente, tem outra finalidade, Sim. Enfim, mas também corre esse risco ou não? Já é bem menor nesse sentido? Não sei se é uma pergunta que não é pertinente. Fazer. Na verdade, o uso da maconha ele é mais social, uma quantidade menor, né, de exposição. Eu lembro uma ocasião que eu fiz um levantamento de uma publicação que eu fiz, eu encontrei um único artigo na literatura bem antigo correlacionando o uso da maconha com câncer da região de cabeça e pescoço. Como obviamente cigarro. É uma coisa meio intuitiva, né? Nós estamos inalando uma fumaça com milhares de substâncias diferentes, né? Certamente tem carcinógenos na maconha, com certeza tem. E determinados trabalhos que a pessoa, que nem na indústria, determinados locais também, onde a pessoa mexe com solvente, mexe com outros produtos químicos também, como é que um pintor... existe algum estudo que indique algumas profissões aí que necessitam uma atenção especial? Existe alguma incidência
do trabalho desse profissional com o risco de câncer de cabeça e pescoço? O que está bem estabelecido é para asbesto e para alguns inalantes de carvão. Isso está bem estabelecido. Tinta, por exemplo, solventes assim, para câncer não tem nenhum trabalho definitivo. Certo. Mas eles acabam, na verdade, comprometendo vias aéreas no sentido inflamatório. Né? Em algumas situações também acaba criando uma adição, porque alguns tipos de substâncias assim acabam dando uma sensação de satisfação, de prazer, e isso acaba às vezes levando ao uso contumaz. Realmente. Agora, doutor, também tem outro aspecto que a gente não pode esquecer também, né? O senhor falou aí de vários cânceres nesse sentido. O tabagismo pode multiplicar por 10 a chance de surgimento da doença. Sim. Né? Se a pessoa fumou durante muito tempo, aí ela para. O pulmão, ele se regenera, ele se recupera? Do ponto de vista de pulmão, o paciente vai ter um enfisema instalado, definitivo, né? O fato de parar de fumar, ele já representa pelo menos uma não progressão dessa situação. Quanto ao câncer, existem estudos que estimam que a cada ano de cessação do hábito tabágico, existe uma diminuição de 10% nessa taxa de 10 vezes. Então, em teoria, com 9 anos de cessação, o indivíduo que no passado fumou até há 9 anos, ele tem uma chance de ter câncer muito semelhante à da população geral. Tá? E, mais uma vez, é dose dependente. Né? Então, aquele que fuma mais tem um risco maior. Um risco importante nesse aspecto. A má higiene bucal também influencia a pessoa que não tem o hábito de fazer a higienização bucal, né? E como atua junto com também os cirurgiões dentistas também? Há um trabalho integrado muitas vezes? Sim, um trabalho multidisciplinar. O dentista ele tem uma participação essencial, especialmente em rede pública de atenção primária, no sentido de detectar lesões suspeitas. O próprio dentista pode colher a biópsia, se ele tiver o recurso à mão. Se ele não tiver o recurso, ele encaminha para que alguém colha a biópsia. Então, o dentista tem um papel absolutamente essencial, que começa no diagnóstico e termina na reabilitação. Então, tem dentistas especializados na reabilitação de pacientes que operaram, muitas vezes em câncer de boca, cujo tratamento é eminentemente cirúrgico, né? Existe uma mutilação, o paciente às vezes perde parte do osso, parte dos dentes, ele faz radioterapia que leva a uma série de alterações na mucosa, altera a vascularização da mucosa, ela fica mais ressecada, uma chance maior de cáries, né? Então o dentista ele tem um papel absolutamente essencial na equipe multidisciplinar. A questão da higiene oral, ela tem que ser logicamente cuidada antes do tratamento cirúrgico para diminuir a incidência de infecções pela manipulação de algum foco infeccioso na região dos dentes, né? E a questão especificamente da relação entre a higiene oral e o câncer é polêmica, na verdade. Existe um conceito de que o trauma crônico e a falta de higiene é uma forma de trauma crônico, seria um fator causal do câncer da boca. Isso é meio polêmico, né? Não existem trabalhos definitivos que façam essa correlação, mas tem muitos casos que a gente vê justamente onde tem pacientes parcialmente desdentados, a região do trauma do dente onde surge o câncer. Então existe um conceito de que a higiene oral seja assim um fator de grande importância. Exatamente, é uma preocupação, assim como o HPV, né? Sim. O HPV também, as pessoas às vezes não levam em consideração, mas o HPV, inclusive, existe vacina na rede pública e nem sempre ele é utilizada. Exatamente. Né? O HPV ele é mais relacionado com a orofaringe, a parte mais posterior, base de língua, amígdalas, palato mole, a parede posterior, né, da orofaringe. Existe uma relação muito clara de carcinogênese entre o HPV, especialmente o 16 e também o 18, já que tem vários tipos de HPV, e o surgimento de câncer nessa região. Nós temos 2 perfis de paciente com câncer de orofaringe muito bem definidos, né? Então, o paciente que tem o câncer de orofaringe pelo uso do cigarro, principalmente, e o paciente que muitas vezes nunca fumou, né? E ele tem o câncer de orofaringe. Então, frequentemente está relacionado com HPV. O perfil do paciente são pacientes mais jovens, com múltiplos parceiros, que fazem sexo desprotegido, e o HPV acaba sendo o grande fator causal nesses casos. Existem estudos muito claros que mostram que o câncer da orofaringe HPV positivo tem um prognóstico muito melhor.
Então, por conta disso, os estudos atuais na especialidade, eles visam estabelecer tratamentos desintensificados. Então, de repente, não fazer uma certa quimioterapia, diminuir a dose da radioterapia, no sentido de garantir os mesmos resultados oncológicos de cura, porém com menos efeitos adversos do tratamento, já que são tratamentos que têm bastante efeito adverso, né? Exatamente. Aí, infelizmente, muitos pais ainda têm essa... E a questão da vacinação, que eu acabei não mencionando, ele é muito importante. De 9 a 14 anos para as meninas, de 11 a 14 para os meninos, a rede pública oferece. Hoje se inicia a vida sexual ativa com mais precocidade, então é essencial a vacinação. Exatamente, aí vacinação inclusive está gratuita na rede pública, né? E é importante as pessoas também tirarem um pouco desse preconceito, né, doutor? Que às vezes tem muito preconceito em relação à vacina da HPV, né? Que ela é importante tanto para meninas como para meninos. Exatamente. Né? Tomadas na idade ali de 9 a 12 anos, 9 a 14 anos. A partir dos 9 para as meninas e a partir dos 11 para os meninos. Mas é importante que todos se vacinem, com certeza. Porque é de graça, infelizmente sobram as vacinas, está disponível na rede pública de saúde, sobram as vacinas, mas não é bem... muita gente ainda tem muito preconceito, acha que há uma associação da vacina do HPV como estímulo à sexualidade. Não tem relação nenhuma, absolutamente mas acontece nada a ver. muito, né, sim, doutor? sim, tem muitos mitos, né? Mas não tem nada a ver, com certeza não. Exatamente. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, nosso profissional Rogério Dedevitz, ele que também é médico com graduação na Faculdade de Medicina da USP, profissional também em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cirurgia de cabeça e pescoço no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Complexo Hospitalar Heliópolis, aí também doutorado, enfim, MBA em Gestão pela Saúde. O currículo é extenso aqui, além de ser um exímio filatelista também, nas raras horas vagas. Nas raras horas vagas, né, doutor? Mas a questão especialmente do câncer de tireoide, especialmente mais frequente nas mulheres, né? Mas o senhor tem notado um crescimento muito grande aí nesse aspecto. De uma forma geral, a doença da tireoide, seja câncer, seja o surgimento de nódulos tireoidianos, para cada um homem, nós temos de 5 a 8 mulheres, por uma questão do estímulo estrogênico normal da mulher mesmo, por uma questão de estímulo hormonal. O câncer de tireoide hoje, ele conta aí com quase 9 mil casos novos por ano no Brasil, e se nós compararmos as taxas atuais com as taxas de 20 anos atrás, houve um aumento significativo que na verdade reflete um aumento na detecção e não na ocorrência. Normalmente, como eu falei, no sexo feminino,
E o ginecologista acaba solicitando, muitas vezes, dentro dos exames de rotina periódicos, a realização do ultrassom da tireoide e acaba detectando nódulos que não são clinicamente palpáveis, detectáveis. Isso acaba elegendo alguns desses nódulos, quando eles vêm com alguma característica suspeita ao ultrassom, para a realização da punção aspirativa por agulha fina. É um agulhamento que se faz dirigido por ultrassom. Essa agulha entra no nódulo tireoidiano, é colhido o material, e por conta disso, nos últimos anos, nas últimas décadas, passou a se detectar o câncer da tireoide num estágio extremamente precoce, sem qualquer representação clínica, e com isso houve um aumento muito grande na incidência. Mas esses cânceres já existiam há 20, há 30 anos atrás, porém não eram detectados. Por ser um câncer de evolução bastante lenta e ser, na maioria, imensa maioria das vezes, pouco agressivo, então provavelmente muitas pessoas morreram sem sequer saber que tinham câncer da tireoide. Né? Eles não eram detectados, mas estavam ali presentes. E hoje, uma dos estudos que se realizam em relação a isso é não tratar um câncer de tireoide, o papilífero, que é o mais comum, né, quase 90% dos casos, que tenha até 1 centímetro. Isso começou no Japão, hoje em outros centros do mundo é feito, mas bem claro, num sistema ainda experimental, claro. Então você acompanha com ultrassom periódico e se não houver um incremento no tamanho, você vai seguindo o paciente. Então no Japão já são mais de 4 mil pacientes que estão sendo seguidos já há mais de década, com nódulos absolutamente estáveis. Em torno de 5% em algum momento apresentando uma evolução, você vai lá e opera. Esses outros 95%, eles vão morrer de qualquer outra coisa, quando chegar o momento de morrer, com o câncer da tireoide, não do câncer da tireoide. As mulheres têm um risco maior em relação ao câncer da tireoide? Sim. E por quê? Então, por estímulo hormonal, pelo status hormonal da mulher, tem receptor de estrógeno nas células da tireoide, então, pelo status hormonal. Não que deva haver alguma doença hormonal, pela condição hormonal da mulher mesmo, né? Então, para cada um homem, de 5 a 8 mulheres com câncer de tireoide. Nossa. Porém, quando eu estou diante de um paciente individual, se eu estou diante de uma mulher com nódulo na tireoide ou de um homem com nódulo na tireoide, o homem terá uma probabilidade maior de que esse nódulo seja um câncer. Porém, como ele é muito mais frequente entre as mulheres, eu vou ter uma incidência maior desse câncer entre as mulheres. Mas no paciente individual, existem algumas situações de risco para que eu olhe para aquele nódulo daquele paciente com um certo cuidado adicional. Sexo masculino, extremos de idade, então nódulo na tireoide em pessoas na infância, adolescência, ou então bem mais idosas, tem um risco maior. Pessoas que se expõem a irradiação, então, por exemplo, pessoas que trabalham com raio-x, né? Então, os técnicos de raio-x são orientados, devem usar aquele colar de chumbo para proteger a região do pescoço. Pessoas que têm proximidade a áreas onde houve acidentes nucleares, ou não só acidentes, mas as bombas nucleares, então Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl. Essas regiões, depois de 10, 15 anos dos acidentes ou fatos, né, houve um verdadeiro surto de câncer de tireoide nessas regiões. Na Ucrânia e o leste europeu, de uma forma geral, teve problemas sérios nas décadas que se sucederam a Chernobyl. Realmente é uma preocupação enorme nesse sentido, né, porque a gente se depara muitas vezes, né, com, infelizmente, no mundo tão maluco que a gente está vivenciando, né, a gente a ponto aí de achar que bomba atômica é uma brincadeirinha, né? Pois não é. Esses são os efeitos colaterais que a população que sofre nesse sentido, né? E tem uma parceria também, muitos ginecologistas pedem esse exame, né? Sim. Isso é importante, né? Porque... Sim, normalmente a mulher faz o segmento anual ou mais a miúde, dependendo do caso, a critério do ginecologista. E normalmente é solicitado. Isso é uma coisa meio polêmica, tem que fazer em todo mundo. A princípio não. Teoricamente, se você palpa um nódulo na tireoide
a partir de 2 centímetros, ele habitualmente é palpável. Ou se você detecta esse nódulo antes de ele ser palpável, e esse nódulo é um câncer, a chance de cura, em tese, é a mesma. Né? No entanto, o fato de você detectar e tratar precocemente uma condição, ela, em tese, é uma coisa favorável. Você operar um câncer de tireoide mais precocemente. E aí, a gente cita sempre uma situação, existe um tipo de câncer de tireoide extremamente agressivo, que é o carcinoma anaplásico. Graças a Deus é menos de 1% dos casos, né? Depois que começou a ter toda essa preocupação de ultrassom, de diagnóstico precoce, a gente percebe aqui em Santos, e conversando com os especialistas de outras áreas, houve uma diminuição nítida no dia a dia do cirurgião de cabeça e pescoço quanto ao surgimento do carcinoma anaplásico, que possivelmente ele derive, na maioria das vezes, de um câncer comum, que é o papilífero. Então, possivelmente, o que está acontecendo? Nós estamos detectando câncer em condição subclínica. Hoje ainda o tratamento padronizado é a operação com a remoção da glândula tireoide, quer dizer, aquela vigilância ativa que eu mencionei, ela ainda é experimental. E talvez por tratar esses cânceres de uma maneira tão precoce, detectada pelo ultrassom do ginecologista, esses pacientes não irão desenvolver uma forma mais agressiva como o carcinoma anaplásico. Falando em mulheres, algumas profissões, especialmente aquelas que usam voz, elas têm algum risco? Existe algum estudo? Por exemplo, professores, né? Imagina uma sala de aula com 40 alunos, o professor tendo que, né? Às vezes é manhã, tarde e noite, né? Muitas vezes, né? Ser professor não é fácil, Não é fácil. Especialmente em escola pública, muitas vezes. Existe alguma relação ou não tem nenhuma relação? Com câncer, não. Com câncer, não. Tá. O mau uso da voz ou o abuso da voz, o professor ele comete o abuso, especialmente se ele está em 3 períodos, né? Lidando com classes nem sempre muito disciplinadas, dependendo da faixa etária, e, enfim, uma série de fatores. Isso leva a um trauma crônico nas pregas vocais e o surgimento dos calos ou nódulos vocais. É típico, uma doença típica do sexo feminino, ligado ao uso abusivo da voz, né? Mas não existe relação nenhuma entre o surgimento do calo e o surgimento de câncer. Aliás, eu falo para os pacientes, que eu tenho muitas professoras pacientes, eu falo, a sua doença não é o calo, a sua doença é o mau uso da voz. Eu sempre faço analogia com calo no pé, né? Não adianta você operar o calo do pé, do dedo, enfim, e você continuar usando um sapato apertado, ele vai surgir novamente. Então, o seu sapato apertado é o mau uso na voz. E o tratamento habitualmente é com fonoaudiólogo. Uma fonoterapia bem realizada tem efeitos importantes. O paciente reaprende a utilizar a sua voz. Tem aqueles conselhos de higiene vocal. Então, você procurar usar a voz num tom adequado, hidratar-se frequentemente ao longo do dia. Frutas como maçã têm um efeito adstringente. Ter ao longo do dia períodos de repouso vocal. E profissionalmente se adaptar. Então, se você vai lidar num ambiente mais aberto, com 50 alunos, você tem que usar um microfone, você tem que se adaptar, senão a conta vai ser cobrada algum dia. Exatamente. Mas não tem relação com câncer. Não tem. Calo vocal não tem. É a causa mais importante, né, o mau uso da voz, com o surgimento dos nódulos ou calos, de absenteísmo em rede pública de ensino, disparadamente. Né? Isso aí realmente é um fato, é uma constatação nesse sentido. A alimentação contribui também? Alimentos muito quentes. Tem gente que gosta de comer alimento muito quente. O chimarrão é famoso. Pimenta, né? Pimenta. Existe alguma relação? Não. O Rio Grande do Sul é uma das regiões que tem maiores índices de câncer de boca, talvez por uma detecção eficiente. O chimarrão, por lesão térmica, é questionável. Não se tem assim, uma comprovação, né? Condimentos e pimenta e tal não tem um efeito tão grande. Na verdade, o efeito... Aliás, não tem efeito. O efeito, na verdade, que se verifica é na qualidade de alimentos. Então, tem estudos muito claros que mostram que vegetais, hortaliças protegem contra câncer de uma forma geral, né? Ao passo que alimentos mais processados, por exemplo, eles estão relacionados com o surgimento de câncer de uma forma geral. Pimenta não tem relação. Não, vi que gosta de pimenta, pelo jeito. Não gosta, é que às vezes não sei, a gente há associação. Exato, não. Ultraprocessados, por exemplo, presuntos. Exato, alimentos processados de uma forma geral, eles têm uma associação maior com cânceres. Então, isso é importante. Gordura, né? Gordura relacionada com próstata, por exemplo. Então,
A dieta saudável, atividade física regular, o combate à obesidade são fatores muito bem relacionados com câncer, não só de cabeça e pescoço, mas de uma forma geral. As embalagens agora tem lá gordura saturada, tudo. Isso mudou alguma coisa? Os hábitos dos brasileiros? Ainda é muito cedo para mensurar? Já dá para ter alguma coisa? A própria academia já começa a identificar alguma coisa? Ou é que nem o cigarro lá, né? As pessoas veem a imagem, tudo, às vezes se chocam, a maioria das vezes nem sempre, né, que continua fumando. Essa propaganda eu acho ela muito sadia. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, elas prestam atenção. Então, você vai comprar um certo alimento, está escrito ali grande quantidade de açúcar, grande quantidade de gordura saturada. Então, existe uma certa restrição, né? É difícil dizer até que ponto isso impacta em relação aos índices de câncer. Com certeza, vejo por cabeça e pescoço, com exceção da orofaringe, todos os demais sítios tiveram uma diminuição da incidência nas últimas décadas. Isso costuma ser mais relacionado com a diminuição do hábito tabágico, do cigarro. Né? Porque normalmente a pessoa que tem essa preocupação de vida saudável, ela vai estar preocupada assim com a embalagem do alimento, mas ela vai fumar menos também. Então é muito difícil mensurar qual foi a participação de cada hábito bom. Mas todos eles, com certeza, têm um impacto na diminuição do câncer, né? Na cabeça e pescoço, a gente cita a orofaringe porque esse aumento que se observou na orofaringe, indo contra todos os demais sítios da região, se deve ao HPV. Isso é muito bem estabelecido. Né? É uma relação muito clara. É muito clara e a gente espera que, com a aceitação, popularização da vacinação, nas próximas décadas haja uma diminuição significativa na incidência do câncer da orofaringe. Da orofaringe. E ele especificamente, esse câncer, ele provém de onde, doutor? Qual é a razão? Como é que se pega esse tipo de câncer, por exemplo? Então, existe a exposição ao vírus, normalmente por sexo não desprotegido, com pessoas que têm múltiplos parceiros. Esse vírus é incorporado nas células Sexo oral? Sexo oral, com certeza. Ele é incorporado nas células da região e tem duas proteínas que são produzidas por esse vírus. Ele entra no DNA da célula, essa proteína, a E6, E7, são proteínas que são ligadas à carcinogênese. E o problema da orofaringe é uma região em que o câncer muitas vezes ele é pouco sintomático, ele fica às vezes escondido, né? Muitas vezes o que se detecta já é a metástase ou raiz no pescoço. E aí você vai procurar de onde que vem essa metástase e é da região da aquelas bolas aqui, né, nessa região. Isso. Não são todas as bolas, óbvio. Tem cistos e doenças, lipomas, doenças benignas que são muito mais frequentes e que são tranquilas. Mas se for uma íngua com crescimento progressivo, no caso da orofaringe, tem uma característica peculiar que elas têm um conteúdo cístico, líquido dentro. Então tem que investigar porque é grande chance de que seja de orofaringe. Até pegando o gancho. Qual é o procedimento? E a gente está falando também de uma realidade. Uma coisa, a pessoa ela vai numa unidade de saúde para ser atendido e muitas vezes demora. E, é claro, o senhor falou no caso, na parte de cabeça e pescoço, tem que ter uma atenção. Não são cânceres tão agressivos como outros, por exemplo, mas tem que ter uma atenção nesse sentido. Como é que é o atendimento na área pública, por exemplo? Que aqui que o senhor tem conhecimento, quem tem condições, tem plano de saúde, consultar um médico, tudo, mas muitos dependem do atendimento nas policlínicas. A gente tem profissionais suficientes na rede pública, faltam profissionais, o que pode ser feito, né, para poder melhorar nesse sentido? A gente tem, por exemplo, o interesse dos jovens também, a gente tem aqui 5 faculdades de medicina, só na região, por exemplo, podendo ter uma 6ª faculdade de medicina também, né? Tudo está, ainda não anunciaram, mas está caminhando para tal. E assim, não sei se tem também internato para todo mundo também, vaga para todo mundo, né? Porque são no mínimo aí 500 médicos por ano, né? Nesse sentido. E aí entra essa discussão, de que maneira, talvez, os poderes públicos, aí junto com também as universidades, as faculdades, podem unir para atender aí essa demanda e saber como que é essa questão lá embaixo, né? Que ali é o grande desafio, talvez. Nós chegamos a publicar um estudo, uma ocasião, já tem um bom tempo aqui na região nossa, a espera
de tratamento na rede pública é dramática. Entre o paciente pela primeira vez procurar atenção básica e ele chegar na sala de cirurgia ou na sala de radioterapia, por exemplo, isso demora mais de ano. Nossa. Então, por quê? Então, tem vários fatores que devem ser discutidos, né? Então, quantidade de profissionais, teoricamente não, porque existe muito profissional na rede básica. Em tese, o profissional da rede básica, seja médico, seja dentista, no caso da boca, ele está habilitado a identificar um câncer dessa região, especialmente boca, que é o mais frequente, né? Ou identificar um caroço estranho na região do pescoço e encaminhar para o especialista. Esse estudo que nós fizemos e outros semelhantes aqui no Brasil mostram que esse paciente que demora tanto para chegar na atenção do especialista, ele passou em mais de um profissional da rede básica. Nossa. Então, houve por alguma razão um não diagnóstico, tá? E aí, uma vez que esse paciente é encarado como um paciente de risco, ele vai fazer uma biópsia, que numa rede privada o resultado sai em 3 a 5 dias, na rede pública muitas vezes mais de mês. Então já começa a acumular as demoras. Aí em algumas situações ele tem que fazer um método de imagem, uma tomografia, uma ressonância, que é a mesma coisa. Na rede privada é rápido, na rede pública demora um tanto. E aí ele vai para o tratamento. Existem estudos recentes, agora do ano passado, que dão conta de que uma parcela significativa da população que tinha indicação de radioterapia não fez radioterapia. Uma radioterapia, por exemplo, depois que se faz um tratamento cirúrgico de um câncer de cabeça e pescoço com indicação de complemento por radioterapia, ela tem que ser feita idealmente em torno de 6 a 8 semanas após o término do tratamento cirúrgico. Isso frequentemente na rede pública não acontece. Então, existem vários aspectos de ineficiência que isso não tem, quando eu falo isso, não tem nenhum viés político, isso permeia vários governos, né? E o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande. Falta de leitos, muitas vezes. Não sei se leito é um problema. Aí faltam profissionais ou... Eu acho que leito até tem, mas a eficiência, né? A máquina, né? Exato, máquina é emperrado. Isso é uma coisa crônica, uma coisa que isso aumenta, entendo por gente, a gente percebe, né? A população aumenta, a situação só piora também. Exato. Né? E o acesso às vezes é difícil. Alguém que mora muito na periferia, às vezes tem uma dificuldade. Esclarecimento, então a pessoa às vezes tem um tumor na boca e vai levando, vai conduzindo. Então acho que o Júlio Verde até surge num momento de tentativa de maior esclarecimento, mas o fato é que existem calcanhares de Aquiles muito grandes na assistência e na educação da população. Acho que o país, enquanto não investir pesadamente em educação séria e disponível para toda a população, ele não vai para frente, não vai crescer. Tem países aí que há 30, 40 anos estavam numa situação semelhante à do Brasil, citaria a Coreia do Sul, que já foi algumas vezes. Eles investiram pesadamente em educação. E olha o que é a Coreia hoje, né? Sim, claro. Um país assim extremamente desenvolvido, com uma qualidade de vida, um IDH altíssimo da população. E a gente fica ainda... É só abrir o jornal e ver o que está no jornal, no noticiário nacional, que a gente entende por que a gente está na situação que está, né? Mas só estão mais interessados os nossos governantes nos seus próprios bolsos, seus próprios interesses. Infelizmente, agora aumentando aí o número de deputados, né? É tão importante isso. Meu Deus, É tão importante. Não, vai gastar pouco, o cara não vai gastar, isso vai sair do seu dinheiro, tá? Exatamente. Infelizmente, deputados daqui da região foram a favor aí dessa iniciativa do aumento de número de parlamentares aí no Congresso Nacional, só para citar como exemplo, né? E aí, enfim, é um embate que infelizmente está vivenciando em Brasília, né? E o povo que está pagando essa conta aí nesse sentido. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o médico especialista cirurgião, especialista em pescoço, né, região de cabeça e pescoço, Rogério Dedevitz, ele que foi presidente da Associação Brasileira de Cirurgia e Pescoço também. Doutor, a gente já está no último bloco, chegando no final, é claro que a gente fala também da qualificação dos profissionais, né, de medicina, essas novas gerações aí, a gente tem aí, o Brasil tem batido números significativos de novos médicos e, em contrapartida, a gente tem aí vazios, né, com profissionais espalhados pelo Brasil afora, né? Inclusive, até na região, por exemplo, a gente tem 5 faculdades de medicina, voltando nesse tema, podendo ter uma 6ª em breve aí também nesse sentido, e aí você tem uma demanda enorme aí de capacidade aí para atender, e as pessoas, que nem o senhor falou, muita gente demorando meses, anos para ser atendido, para resolver uma situação que aparentemente é simples de saúde, mas acaba se agravando e muitas vezes levando essa pessoa a óbito e essa questão social, né? Se a pessoa não tem recursos, ela depende do SUS, acaba infelizmente ficando na fila muitas vezes. Não é à toa que vários e vários vereadores às vezes recebem toda hora aí demandas, preciso resolver e tal, enfim, aí é uma outra questão nesse sentido. Como é que está essa situação da residência médica, né? Os desafios também, né? Pois é. E a gente tem do outro lado, a gente tem faltando médicos aí para atender a população. Pois é, esse é um problema muito sério. Eu não imaginei que eu fosse viver para ver algumas situações. Uma delas é de que houvesse mais vagas oferecidas do que candidatos. Antigamente havia um glamour em você entrar numa faculdade de medicina. Hoje em dia, a sua família tem que ter condição financeira. Uma mensalidade de 10 mil reais, mais ou menos. 10 para mais. 10 para mais. Então, existe uma proliferação de cursos. Salvo engano, na região do Ribeira foram liberados 2 cursos novos, né? Então, nós vamos ultrapassar os 400 cursos no país inteiro. Eu me formei em 89 na USP e eu lembro que naquela ocasião se dizia, não, nós temos 76 cursos de medicina no Brasil, isso é um absurdo, né? Nós estamos com 6 vezes mais hoje em dia, né? E aí tem a questão do nível de formação que se oferece a esses alunos. O internato são os 2 últimos anos. O curso de medicina ele se compõe de 6 anos, então são 2 anos de curso básico, 2 anos de curso clínico, à beira do leito, e 2 anos de internato, que é o aprendizado na prática. Né? Então o internato ele é essencial. Alguns quadros que nós tínhamos na minha época, então, por exemplo, estudo de anatomia em cadáver, estudo de técnica cirúrgica em animais, lógico, com todo o cuidado ético que isso merece. Hoje são cenários que não existem mais. Então, muita coisa hoje é realidade virtual, ensino em boneco, que tem a sua efetividade pedagógica. Agora, o internato... Cadáveres fazem parte do passado? Pouquíssimo cadáver hoje em dia.
Impressionante, né, doutor? Agora é tudo inteligência artificial. Existem pessoas aqui no Brasil já, e nos Estados Unidos é muito comum, que doam seus corpos em vida. Sim. Né? Bom, nos Estados Unidos esse inclusive é vendido, né? Na verdade. É negócio. É um negócio. Mas enfim, o fato é que o internato, que são esses 2 últimos anos, ele é essencial, onde você vai passar pelas diversas especialidades, tem as grandes áreas, né? Clínica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, a medicina preventiva, entra também a saúde mental. Você tem que ter uma noção de todas essas áreas, né? Aí inclui também a questão de rede básica, saúde da família, enfim. Você tem que ter uma exposição a tudo isso para ter uma formação de médico generalista. Então, na minha área, em cabeça e pescoço, o aluno tem que sair sabendo reconhecer, por exemplo, os sinais de risco de câncer. Ele não tem que saber que nós vamos fazer um esvaziamento cervical seletivo num câncer precoce de língua, enfim. Esse tipo de conhecimento é do especialista. Então, hoje existe uma preocupação na educação médica de você oferecer ao aluno a noção básica para que ele saiba não cometer erros importantes na sua formação, reconhecer as situações de risco, encaminhá-las ao profissional. Mas eu vejo realmente uma dificuldade muito grande do número de vagas de internato, 5º e 6º anos, para uma demanda tão grande. As faculdades no Brasil novas, frequentemente elas não têm as vagas todas preenchidas, né? Que é aquela situação que eu falei que não imaginei que fosse viver para ver, mas é uma realidade. E tem uma que quer dobrar o número de vagas, né? Pois é. Já então, tem um número tem que ser prospectado. E aí vem um outro problema. Normalmente, com um cabedal de conhecimentos tão grande que cada área da medicina tem, você não é um médico pleno formado com 6 anos de faculdade. Você tem que fazer uma especialização por meio da residência médica. E a residência hoje, ela não atende 1/3 dos formandos. Isso vai virando uma bola de neve. Quem não passou no primeiro ano vai tentar no segundo. Você não tem vaga para todos. Então, muita gente acaba não podendo fazer uma residência médica formal, que é onde se aprende efetivamente a especialidade. Fica só nos 6 anos de faculdade, com uma formação generalista, e isso é um problema, né? São as pessoas que vão sair atendendo a população. Sim. Então, geralmente estão nas unidades, trabalhando em unidades públicas, na maioria das vezes, né? Muitas vezes, né? Mas hoje você tem que ser concursado, né? Não é tão fácil um concurso público. A gente vê em vários estados uma tendência cada vez mais a que OSs acabem assumindo a direção desses hospitais. Enfim. Aí são contratados também, muitas vezes. Exatamente. Mas a preocupação é a formação, não só a habilitação. Quer dizer, hoje você acabou a faculdade, você ganha um CRM, você está habilitado a fazer qualquer coisa. Mas você está capacitado, e justamente a especialização ela fornece essa capacitação. Então, é uma preocupação muito grande. E aí vem aquela questão, tem que fazer exame de ordem, que é uma coisa muito polêmica. As vistorias CREMESP, né? Do CREMESP, as vistorias de ministério, elas até que ponto elas vão corrigir? Porque considerando o governo como um todo, quer dizer, o governo ele autoriza a vaga, tem até a questão de autonomia universitária para alguns contextos, mas ele depois vai gerenciar essas vagas, ele vai olhar para a qualidade do curso e vai fazer o quê? Quer dizer, o aluno que está matriculado ele tem que ir até o final, mas ele já está encaminhado naquele curso. Sim. Então é uma situação muito complexa. É um investimento alto da família, em todos os sentidos, financeiro inclusive, né? Então um curso hoje tem a mensalidade aí de 10 a 15 mil reais, alguns mais caros inclusive. Você multiplicar isso por 12 meses, por 6 anos, investimento milionário. Exatamente. E na sua área, há muita procura ou também há um certo desinteresse? Porque, claro, um investimento desse, muitos acabam vivenciando áreas que estão, entre aspas, em moda, né? Ou no glamour, digamos assim, né? Que dão mais destaque e tudo. Como é que é a sua área? Inclusive, o senhor analisa também que tem muitos profissionais que viraram youtubers, né? Youtubers e especialistas sobre tudo, né? Não é uma preocupação também nessa questão ética, né? Como que o CREMESP trabalha em cima disso? Porque virou, às vezes, alguns viraram verdadeiros
né, colunistas, né, das redes sociais, aí, dão palpite sobre tudo e ganham dinheiro também em cima disso também. Não é um conflito também, doutor? Então, a primeira parte da pergunta, na cirurgia de cabeça e pescoço nós temos uma média anual de 30 a 35 pessoas prestando prova de título. Então, nós podemos dizer que essa é a quantidade de novos profissionais na área. Suficiente ou pouco? Se eu considerar a região sul e sudeste, nós estamos bem servidos. Algumas regiões mais distantes, elas têm uma carência de cirurgião de cabeça e pescoço, especialmente considerando esses números que eu citei no começo. Só que não existe um estímulo para você fixar uma pessoa, né, no interiorzão. Plano de carreira. No mínimo numa capital. Exatamente. Então, às vezes alguns recursos não estão disponíveis, tudo isso tem que ser avaliado, mas principalmente não existe um plano de carreira que estimule alguém a ir para um interior de algum estado da região norte ou nordeste, enfim. Então isso é um problema. Aí a questão dos youtubers, né? Youtubers, médicos e youtubers. Pois é, eu acho que toda informação que é colocada com a intenção de orientação, ela é adequada. Só que o que a gente vê frequentemente é uma desorientação, até por alguns profissionais médicos, claro. Mas o pior até são profissionais não médicos e que acabam assumindo atos médicos. Isso é muito complicado. Sim. Então a gente vê na imprensa, quer dizer, eu não estou citando nada específico, mas situações que geram um atendimento subótimo, questões de óbito em clínicas de estética, em que o profissional não é médico e por aí vai, né? Realmente é um perigo enorme nesse sentido. Doutor, pegando até esse gancho da tecnologia, né, na sua área, o uso da inteligência artificial, ele contribui, não afeta absolutamente nada. E muitas vezes a pessoa ela tem um prognóstico, enfim, tem um diagnóstico e vai para o Dr. Google. De que maneira o Dr. Google ajuda ou não? Porque às vezes chega já o paciente já sabendo que tem tudo. Eu vou inverter a ordem das respostas. Tá. O Dr. Google, o que eu percebo no dia a dia do consultório privado, o paciente vem em pânico. Então, apareceu um caroço no pescoço, ele vai olhar no Google o que pode ser esse caroço e às vezes o que pode ser nem sempre é legal, mas frequentemente não é, geralmente não é. E a pessoa acaba entrando numas de cancerofobia, de um desespero que muitas vezes não se justifica. Então, a consulta a essas bases, ela tem que ser feita com muita cautela, porque você acaba às vezes gerando um pânico desnecessário. Claro que algumas situações exigem um cuidado maior, mas geralmente são situações de relativa tranquilidade para se resolver, mas tem que passar com um médico especialista, né? Às vezes a pergunta que nós alimentamos o Google não é uma pergunta adequada e aí a resposta não será adequada também. A questão da inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano, mas aí tem aquela frase, mas se você não aderiu à inteligência artificial, ela não vai te substituir, mas você será substituído por uma outra pessoa que aderiu. Então, a importância dela hoje é na assistência, na pesquisa, na educação. Então, hoje nós temos aí técnicas de educação que utilizam a inteligência artificial, visando o aprendizado e visando a avaliação dos alunos. Na pesquisa hoje, quando você está na academia e escreve, você tem muito mais facilidade na busca dos artigos, por exemplo, na classificação, no fichamento desses artigos. Então, a inteligência artificial, ela facilita muito a nossa vida. Importante aí. Doutor, já estamos chegando no final. Eu sei da outra paixão sua, é a filatelia. Exatamente. Né? Filatelia. Até com a questão tecnológica da inteligência artificial, nada muda, né? Especialmente colecionador. O doutor aqui deve ter um dos maiores filatelistas do Brasil, né? Quantos o senhor tem? Olha, sabe que o filatelista não gosta de responder essa pergunta. Desculpa, quantos selos você tem? Quantos? Eu, na verdade, assim, eu tenho uma coleção avançada de Brasil, mas eu sou temático, né? Dentro da parte expositiva, eu tenho uma coleção de medicina e tenho uma coleção sobre Terceiro Reich, nazismo. E essa é uma coleção bem interessante, porque ela conta a história do nazismo,
mas essa história ela é demonstrada por história postal. Então, são cartas de campo de concentração, cartas de prisioneiros de guerra, cartas de campos de oficiais. Então, toda essa parte de história postal, ela é absolutamente fascinante, né? Então, a gente faz uma filatelia bem verticalizada no sentido de aprofundamento em alguns pontos que são bem interessantes para o aficionado. Alguma ideia de exposição? Sim, nós vamos ter em outubro na Pinacoteca. Ah, é? Que legal. Pinacoteca em outubro? É um local Qual é espetacular. O tema? Uhum. Não, vai ser uma exposição. Nós estamos começando aí a unir vozes. Daqui a 2 anos é o centenário de nascimento do Benedito Calixto. Então, a filatelia como uma atividade cultural está bem envolvida aí no sentido de celebrar desde já esse momento. Então, 4 de outubro teremos a inauguração da exposição na Pinacoteca. É uma exposição local, uma mostra local, com lançamento de selo, de carimbo comemorativo. Sim, junto com o Correio, já está tudo certo? Então vai ser tudo certo, vai ser um evento... O senhor que está organizando junto com o pessoal da Pinacoteca? Então é primeira mão isso daí. Primeira mão, Primeira mão, aí, né, vai ter uma mostra aí. É um local espetacular, né? Exatamente. A gente começa a entrar lá dentro e fica apaixonado, não tem como não ficar. E aí o foco são as obras de Benedito Calixto. Isso vai ser o foco, não necessariamente. O foco da exposição. Mas a exposição é uma exposição filatélica, mas ela visa celebrar, homenagear a Pinacoteca por tudo que ela representa na nossa região, mas com esse foco especificamente que daqui a 2 anos é o centenário de nascimento de um artista absolutamente fenomenal. Muito legal. Parabéns aí, doutor. Parabéns mesmo. A gente já está chegando no final, doutor, o tempo passa muito rápido. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação também, seus esclarecimentos. Fique à vontade aí para dar o recado aí sobre a importância do Júlio Verde, né, a importância dessa data, desse mês especificamente, para as pessoas se atentarem aí a algumas lesões, a alguns casos especiais, especialmente nas regiões de cabeça e pescoço, principalmente. A mensagem principal, prevenção primária, que é evitar o cigarro. Primeiro lugar. E outras linhas de prevenção, como a vacina do HPV. E a prevenção secundária, que é reconhecer os sintomas iniciais em pessoas que são grupos de risco e procurar uma assistência o mais precoce possível, porque o câncer precoce da cabeça e pescoço ele é curável em 90% das vezes. Muito bem. Agradeço a sua participação, Dr. Rogério Dedevitz também, que é referência internacional na especialidade de cabeça e pescoço e atua principalmente aqui em Santos e também na capital paulista, com o gancho Júlio Verde, né? Câncer de cabeça e pescoço pode ser evitado com pequenas mudanças de hábitos. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Lembrando que o Jornal em Foque está disponível nas nossas redes sociais. Você pode assistir a qualquer momento pelo Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também nas demais redes sociais. E a reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da ViPway e no mesmo horário, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia, muito obrigado e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.